Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A liturgia desse domingo é de uma grande solenidade. A igreja aqui no Brasil comemora a festa de São Pedro e São Paulo. Como sabemos, o dia de São Pedro e São Paulo é no dia 29 de junho. Só que aqui no Brasil e em alguns países é comemorado no domingo pós o dia 29. Então, neste domingo, aqui no Brasil e em outros países, se comemora a festa de São Pedro e São Paulo. As colunas da igreja, duas colunas da igreja, dois grandes santos da história da igreja. São Pedro foi o primeiro Papa. Por isso que na data sua, a igreja também comemora o dia do Papa. Porque São Pedro foi aquele que Jesus escolheu para ser chefe da sua igreja por primeiro. Então, é dia do Papa também. Papa que tem o papel de conduzir toda a igreja no mundo inteiro dessa relação com a terra e com o céu. Como vamos ver no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: Pedro, sobre essa pedra ficarei na igreja. Tu és Pedro, eu te deixo a lei dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. São Pedro foi um grande apóstolo, era um pescador. Ele pescava peixes para sobreviver e manter a sua família. São Pedro era casado, era pai de família. E o seu trabalho era a pescaria, junto com seu irmão André. Pedro não imaginava que se tornar um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro não imaginava que teria que deixar sua família para seguir Jesus. Pedro não imaginava que seria o primeiro Papa da igreja. Tanta coisa aconteceu com São Pedro. Ele foi um grande evangelizador depois que Jesus teve a sua ascensão para o céu. Porque Jesus entrega a ele a missão na igreja. Ele conduzir todos os apóstolos, todo o povo, depois que ele subia para o céu, Jesus Cristo. Mas como eu disse, Pedro ele pescava peixe, mas Jesus disse: eu farei de vós, Pedro, um pescador não de peixe, mas de almas. Um pescador de homens, de mulheres para o céu. Você vai converter muita gente, Pedro. E Pedro deixou as redes e seguiu Jesus Cristo. Houve muitos acontecimentos com Pedro e em relação a Jesus. Certa vez, Pedro não aceitou quando Jesus disse que ele teria que sofrer, que ele teria que padecer, que ele teria que ser entregue na mão dos homens, que ele deveria ser crucificado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro não aceitava. Que não aconteça isso, Senhor. E Jesus disse: sai de reto, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas do mundo, as coisas dos homens. Veja, Pedro não queria que Jesus padecesse na cruz, fosse morto, crucificado. Mas isso já era plano de Deus. Os profetas já anunciavam que o Cristo ia sofrer assim. Mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, como ressuscitou. Só que Pedro não aceitava. Jesus o repreendeu severamente. Porque não era brincadeira. Jesus sabia tudo que ia sofrer. Jesus sabia que era plano de Deus ele passar pela cruz, passar pelo sofrimento, passar pelo Calvário. Mas Pedro não entendia.
foi repreendido. Tanto que quando Jesus foi preso, quando Judas saiu da ceia para trair Jesus por 30 moedas de prata, ele veio com os soldados romanos até Jesus e beijou Jesus, porque era o sinal de que Jesus era o Cristo, o Messias, que tanto povo falava. O Nazareno, que fazia milagres, fazia curas, fazia libertações, exorcismos, multiplicação de pão, multiplicação de vinho, ressurreição de mortos, cura de paralíticos, cura de cegos, de mudos, de surdos. Jesus ficou muito famoso. Ele não queria fama, ele não faz isso para se mostrar, não. Mas os seus atos públicos, na sua vida pública, mostravam quem ele era. Uns acreditavam que ele era Cristo, outros não acreditavam. E Judas estava ele com um beijo. Aí Pedro entra nessa história, porque Pedro avançou para cima de um homem com a faca e cortou a orelha dele. Esse se chama Malco. Jesus repreendeu: não, Pedro, não faça isso. Nós somos a paz. Jesus pegou na orelha do homem chamado Malco e curou a orelha dele. A orelha dele voltou ao normal. Ou seja, aquele que era contra Jesus ser preso, agora defendia também o mestre para ele não ser preso também. E Jesus tinha dito a Pedro que ele negaria ele por 3 vezes. Jesus seria negado por Pedro 3 vezes. Pedro tinha dito: aonde fores eu irei contigo, Senhor. Para onde tu ir, eu irei também. Ele disse: não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando estava sendo preso, estava sendo levado, e Pedro à distância, olhando tudo, e perguntava a ele: você não é um deles? Ele dizia: não sou. Aí o outro perguntava: você estava com ele? Não estava. Você estava com ele evangelizando, você é um apóstolo, foi ele que te escolheu. Ele: não sou. Quando pensa que não, o galo canta e Pedro lembra das palavras de Jesus. Jesus tinha dito: antes que o galo cante, eu negará 3 vezes. Ele lembrou e começou a chorar amargamente. Ele sentiu que fez o errado. Não era para ele ter negado Jesus. Mas José sabia que tudo isso ia acontecer. E Pedro, junto com os apóstolos, menos João Evangelista, abandonaram Jesus. Só João ficou lá, dos apóstolos, só João ficou ao pé da cruz com Maria. Os apóstolos não, iam trancar em casa, com medo de ser preso e levados também para a crucificação. Mas São Pedro e os apóstolos, eles não compreendiam a ressurreição, diz a palavra sagrada. Jesus tinha falado tanto na ressurreição, mas eles não caíram em si. Eles não compreendiam aquela palavra que Jesus tinha dito. Porque se eles tivessem compreendido, eles estavam calmos. Olha, não, o mestre disse que ia morrer, mas ele disse que ia ressuscitar ao 3º dia. Lembremos disso. Vamos esperar, ele vai aparecer. Ele vai vencer a morte. Mas não, ficaram todo mundo sem compreender, pasmados com a morte de Jesus na cruz. Eles diziam: como é que pode um Nazareno, um homem tão bom, um homem poderoso, um homem de prodígios, de milagres, morrer assim e acabar assim na cruz? Mas por quê?
Ele estava com os olhos vendados, fechados. Jesus, desde o início da missão, orientava tudo o que ia acontecer com ele, tudo o que ia passar, tudo o que ia acontecer. Só que eles eram duros de compreender, era essa inteligência muita. Se tivesse inteligência, eles tinham compreendido. Pedro não compreendeu. São Pedro, que como moramos hoje, não compreendeu. E depois, Jesus ressuscitado aparece a Pedro. Dizendo assim, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, te amo, Senhor. Aí apacenta minhas ovelhas. E Jesus disse de novo, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele, te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, disse Jesus. E uma terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou meio triste. Que já tinha dito 2 vezes que amava e Jesus insistia. Aí ele disse, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Veja, aquele que negou Jesus 3 vezes, agora 3 vezes ele disse que ama. Jesus que fazia essa contra-resposta de Pedro. Ele negou, mas depois ele se converteu. Ele viu que errou e disse que amava o Mestre, o Cristo, o Senhor. Conta a história também que São Pedro estava na pescaria, os apóstolos não tinham pescado nada, e Jesus aparece e diz, lança as redes para águas mais profundas. Aí Pedro disse, Senhor, não pescamos nada, mas em obediência ao Senhor eu lançarei. Ele lançou e trouxe a rede cheia de peixes. Milagre de Jesus. Milagre de Jesus. Outra milagre em relação a peixe e com Pedro. Pedro perguntou a Jesus, Jesus, o senhor tem um imposto para pagar? Aí Jesus, olhe, você vai ao mar, pesque o primeiro peixe. Que no primeiro peixe que você pescar, pode abrir ele, que você vai encontrar o meu imposto e o seu imposto. E você vai pagar e ainda ficar tudo pago. Aí Pedro, tá certo, mestre. Em obediência ao Senhor, eu falei isso. Foi até o mar, pescou um peixe. Quando pescou o peixe, ele abriu a boca do peixe e estava lá a moeda. O imposto que Jesus tinha dito. Milagre de Jesus. Outro milagre de Jesus. E Pedro participou muito bem desse milagre. Pedro foi um grande pregador de Jesus Cristo. A missão dele era pregar o Evangelho. Era levar Jesus às pessoas. Era passar aquilo que o Mestre passara para ele. E para os outros apóstolos também. Pedro tinha essa missão de revelar o Cristo. De prosseguir a caminhada evangelizadora de Jesus. Levar o evangelismo às pessoas. Ele tinha essa missão. O líder era Jesus, mas com a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão, Pedro ficou no lugar de Jesus para conduzir o barco. Para conduzir a barca que é a igreja. Aconteceu certo dia que São Pedro
foi com João até o templo. E lá tinha uma porta chamada Formosa. E lá ficava um pedinte, um coxo, pedia esmolas. E quando Pedro estava lá, o coxo ele pediu uma ajuda, uma esmola, uma doação. Aí Pedro disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é muito mais valioso do que isso. É a tua cura. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo levantou. Começou a pular, saltitar, alegre, correndo, contentíssimo. Veja que o milagre, a saúde, vale mais do que dinheiro. Vale mais do que qualquer ouro. Vale mais do que qualquer diamante, de qualquer esmeralda, de qualquer pedra preciosa. Aquele homem pensava que Pedro ia dar uma ajuda material a ele. Mas ele deu uma ajuda maior, que foi a espiritual. Pedro sabia que Jesus podia curar aquele homem. E Jesus usou Pedro para curar. E tanto que Pedro depois vai dizer, olha, tá vendo aquele coxo? Foi o Jesus Nazareno que vocês mataram crucificado. Foi ele que curou ele. Porque muita gente ficou perplexa com aquele acontecimento. As autoridades não gostaram muito não, daquele milagre não. Ele foi até interrogado pelas autoridades da época, os sacerdotes da época, do judaísmo. Chamaram seus pais, tudo. Mas foi Jesus Nazareno que tinha matado e curou aquele homem. Pedro disse isso. Pedro sabia que Jesus estava com eles. Ele tinha prometido que estaria com todos até o final dos tempos. E a igreja nascente prosseguia sua missão, sua caminhada. Pedro, um grande homem de fé, o velho Pedro, o primeiro sumo pontífice da história. Ele carrega as chaves do céu para abrir e fechar, para ligar e desligar. E hoje é o Papa Francisco. Francisco é o sucessor de Pedro. Tem um Papa Emérito também, Bento XVI, que ainda está vivo, está rezando no mosteiro no Santuário Vaticano. A missão dele agora é essa, rezar pelo mundo, rezar pela igreja, rezar pelo povo, rezar pela situação que o mundo vive. Essa missão de Bento XVI agora. Trabalhou muito. Foi um grande papo também. Um dos maiores teólogos do mundo. Um muito sábio. Joseph Ratzinger. Mas agora é Papa Emérito. E dá sua contribuição para a igreja de uma forma muito santa, de uma forma muito pura, de muita oração, de muita contemplação e meditação. E Francisco, um Papa muito humilde, um Papa que renunciou à riqueza, às riquezas, o luxo. Tanto que o nome dele, Francisco, é quase de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis renunciou à riqueza, como a gente sabe. E foi pedir esmola nas ruas de Assis para dar aos pobres.
Tem toda a história de São Francisco de Assis, não vou contar agora, mas em outra oportunidade eu contarei. Mas Pedro foi o primeiro Papa e Francisco é o seu sucessor. É assim como todo Papa. Todo Papa que deixa o papado, ou vai ser emérito ou morrer, o sucessor dele sempre vai ser o de São Pedro, sucessor de São Pedro. Todo Papa é sucessor de São Pedro. Ele tem essa missão de conduzir a igreja no mundo inteiro. São Pedro escreveu até 2 cartas católicas, muito bonitas por sinal. 2 cartas universais. Ele diz assim nas cartas: não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Mas que sabedoria do velho Pedro. São Pedro é muito sábio. Todo mal que é feito não deve ser vingado na mesma moeda. Ninguém tem esse direito. Ou seja, uma pessoa que faz mal, você vai fazer mal a ela? Não. Você faz o bem. Muita gente se vinga por aí, né? Uma pessoa que faz mal, ela vai se vingar, vai retribuir com o mesmo mal, ou ainda com um mal mais pior ainda. São Pedro, que é a palavra de Deus, está na Sagrada Escritura, ele diz: não pagueis o mal com o mal, mas o mal com o bem. E assim a gente de luz. Porque se nós fizéssemos o mal também, nós nos tornaríamos igual aquela pessoa que fez o mal. E nós erraríamos. Estaríamos pecando também. Estaríamos sujando nossa alma, nosso corpo. Nós devemos ser luz. São Pedro foi luz. Ele é uma luz hoje que está lá no céu, junto de Deus, intercedendo por nós, querendo que nós cheguemos até o céu, querendo que nós ressuscitemos no último dia. São Pedro falou também no final dos tempos. Vai cair fogo do céu. Vai cair fogo do céu. Vai queimar os elementos da terra. Isso é uma mensagem escatológica de parousia de São Pedro. Ele dizendo os sinais que vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. São Pedro é esse homem de fé, esse homem corajoso, que deu a vida pelo Evangelho, pelas almas. Que tenhamos esse zelo pelas coisas de Deus, como São Pedro tinha. Que tenhamos essa vontade de evangelizar, como Pedro tinha. Que tenhamos essa santidade de Pedro. Como é sabido, depois de anos evangelizando, Pedro morre crucificado. Quando estava crucificando ele, em Roma, ele mandou eles virarem a cruz de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de morrer como Jesus tinha falecido, tinha morrido. Ele não quis morrer igual ao mestre. Ele quis morrer igual como ele, igual a ele no sentido de morrer na cruz, mas não do mesmo jeito, não na mesma posição.
Tanto que ele pediu que os soldados romanos virassem, e os soldados romanos viraram. E ele morreu de cabeça para baixo. Esse foi o final de São Pedro. Mas o final daquele momento, porque sua alma já estava no céu. Ele foi se encontrar com Jesus Cristo. Ele foi se encontrar com Deus. Ele tinha terminado sua missão heroicamente e bravamente e com autoridade, meus irmãos. Com autoridade. E ele se encontrou com Jesus. E ele venceu a morte também. Ele não ressuscitou ainda. Como nós sabemos, no céu só há duas almas ressuscitadas. A primeira, Jesus Cristo, primogênito dos mortos, primeiro a ressuscitar. E depois nossa mãe, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Senhora de tantos títulos, ela ressuscitou, ela teve sua assunção para o céu. São Pedro, como os outros santos, São Paulo, de quem eu vou falar ainda, eles estão esperando a ressurreição, que se dará no último dia. O próprio São Paulo escreveu: quem estiver no céu vai ressuscitar primeiro, depois os da terra. Né? Eu repito, só há duas almas ressurrectas, a de Jesus e a de Maria, as outras ainda não. Estão esperando a data de Jesus voltar, na segunda vinda. Então fiquemos com esse apelo de Pedro, esses ensinamentos de Pedro para nós, da vida de Pedro, e que a gente use para o nosso bem e para a nossa salvação. Já São Paulo, que comemoramos também, nós temos essa graça de, num dia só, celebrar dois apóstolos, Pedro e Paulo. Paulo, durante sua vida, ele nasceu numa religião farisaica. Ele participava do farisaísmo. Ele era fariseu. E ele perseguia a igreja de Deus. Ele não era bom, não. Ele perseguia, ele prendia, ele matava. Era um homem muito mau, muito perverso. E certo dia, conta a história, ele se chamava Saulo. Antes de Paulo, era Saulo de Tarso. Ele ia para Damasco a cavalo. Quando pensa que não, uma luz forte cai sobre ele. E ele cai do cavalo e fica sem ver nada na claridão. Uma claridão muito forte. Mas o que era aquela claridão? Era Jesus Cristo. E Jesus disse assim a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Saulo disse, Jesus disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues, a quem tu maltratas. E Saulo ficou cego por 3 dias. Jesus, o que Jesus queria de Paulo? Que ele fosse um dos apóstolos, que ele fosse um dos seguidores do Evangelho, que ele fosse um pregador, um evangelizador, um missionário dos pagãos, dos gentios. Jesus falou com um profeta chamado Ananias, falou a respeito de Paulo. Olha, tem um homem que ele está cego. Eu já falei com ele que ele vai ser, para mim, um missionário, um pregador, um homem que vai levar almas para o céu.
E Ananias ficou sabendo disso. Jesus tinha dito onde Paulo estava. E Ananias foi, falou com Paulo. E caiu como escamas dos olhos dele. E ele recobrou a vista. Então Paulo caiu em si do que Jesus tinha feito. Foi o modo de converter ele, de passar ele para o lado bom, o lado da salvação, não da condenação. E Paulo vai até os apóstolos, até Pedro. Pedro não compreendeu muito, porque sabia que Paulo era um perseguidor da igreja. Sabia que Paulo matava, prendia. Até participou da morte de Estevão, injustamente. Como a gente sabe que Estevão morreu injustamente. Não vou falar agora, falando de Paulo. Então, eles ficaram meio assim, duvidosos de Paulo. Mas Paulo contou tudo o que aconteceu com ele, que Jesus tinha aparecido a ele numa visão. E ele foi aceito para o grupo dos apóstolos. Começou a evangelizar junto com Pedro. Por isso que eles são as duas colunas da igreja. Eles começaram a evangelizar juntos. Sendo que Paulo, como eu disse, ele foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, os não judeus. E Paulo viajou por muitas cidades do mundo. Galácia, Corinto, Éfeso, Tessalônica. Ele viajou por várias cidades. Ele é o segundo santo da história da igreja que mais viajou. O primeiro foi Francisco Xavier, São Francisco Xavier. O segundo foi Paulo. A missão de Paulo era uma missão muito bela, muito bonita. Ele passou por tanta coisa. Ele foi apedrejado, ele passou por um naufrágio, ele sofreu açoite, ele foi preso várias vezes, sofreu muito, tudo isso por Jesus. Tudo isso porque não aceitava a palavra muitas vezes dele, que era a palavra de Jesus, que era a revelação de Jesus, que era a revelação de Deus. Eles não compreendiam muito, não queriam compreender, e muitas vezes ele era preso, mas mesmo assim ele preso, ele escrevia mensagens, cartas. E Paulo ia evangelizando assim, em meio a todos esses tormentos. Tanta palavra bonita. Certa vez assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu não tivesse amor, eu nada seria. Veja que palavra bela de São Paulo. O amor reluzente de suas palavras para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amar as coisas sagradas, amar as coisas santas, amar as coisas que nos faz bem. Outra vez ele disse, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Nem a morte, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação. Veja que palavras sábias do apóstolo Paulo. Nada pode nos separar de Deus. Nada. É isso que ele nos diz. Outra palavra que ele diz é: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, quem fortalecia Paulo? Era Jesus. Jesus estava com ele. Jesus nunca o deixava só. E nós podemos fazer também pensar assim como Paulo.
tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos fortalece. Jesus está conosco como esteve com Paulo. Outra palavra de Paulo, Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos liberta para fazer o bem. Jesus nos dá a liberdade de amar a sua igreja, de servir na sua igreja, de evangelizar, de pregar, de batizar, de rezar, de celebrar. Jesus nos dá essa liberdade de fazer o bem, meus irmãos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele dá liberdade para seus filhos fazerem o bem. Muitos fazem o mal, mas o bom sentido da liberdade e o sentido correto é fazer sempre o bem. Que assim não vamos nos prejudicar e vamos agradar ao Senhor. Não é ter liberdade de fazer caridade, ajudar alguém com alimento, com uma roupa, com uma ajuda financeira. Ter a liberdade de trabalhar, de progredir, de crescer, de se desenvolver, de evoluir. A liberdade, tanta liberdade boa. Ai, se as pessoas ouvissem essa palavra de Paulo, ligassem e cumprissem ela, as coisas seriam outras, né? Tanto notícia ruim neste mundo, o pessoal usa mal a liberdade, né? Tanta morte, tanto roubo, tanta coisa ruim, que usa mal a liberdade. Não é essa liberdade que foi para que Cristo nos disse que nós éramos libertos se a fizéssemos. Não, como eu repito, é a verdade do bem, da ação boa. Essa se liberta. Então São Paulo é esse grande santo, meus irmãos, que se converteu. Aquele que era antes perseguidor da igreja, agora é santo, porque fez o bem, porque se converteu. Os santos pecaram, mas eles renunciaram ao pecado. Paulo pecou, Paulo errou muito, mas ele se converteu. Ele deixou o mal de lado. Ele não quis saber mais do pecado. E foi perdoado. E foi um grande apóstolo. Ele dizia assim, olha, eu sou um apóstolo abortivo. Porque Jesus não tinha escolhido ele quando escolheu os 12, né? Paulo não foi um dos 12 no começo. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou, fez sua ascensão, que se tornou apóstolo. Mas ele estava na missão dada por Jesus. Jesus deu essa missão a Paulo, de fazer o trabalho de evangelizar os pagãos. Então que São Paulo, que morreu decapitado lá em Roma, conta a história que quando cortaram a cabeça dele deu 3 pulos. E lá na igreja em Roma, onde a cabeça pulou as 3 vezes, em cada vez que ela pulou, tem 3 pias, representando os pulos da cabeça de Paulo. Pulou uma vez, aí fizeram uma pia. Pulou a segunda, fizeram outra. Pulou a terceira, fizeram outra. Ele teve uma morte sofrida, mas ele dizia assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, agora eu vou receber a coroa da glória. Veja que testemunho bonito de Paulo. Homem de fé, homem forte, homem de coragem. E assim também nós devemos fazer feito Paulo. Completar a carreira, combater o bom combate.
e ganhar a coroa da glória. Já a liturgia desta festa, na primeira leitura, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, Herodes tinha mandado matar Tiago a espada, que era irmão de João, e prender Pedro. Pedro estava preso na prisão, porque evangelizava, porque falava de Jesus, porque fazia curas através de Jesus. Isso Herodes não aceitava. Então o que Herodes fez? Prende ele. Só que não adiantou. Herodes pensava que Deus ia deixar Pedro preso? Não. Pensava que ali ia acabar a história de Pedro? Não é a hora ainda dele morrer crucificado. E Pedro, estando preso, um anjo veio até ele, soltou suas correntes, o libertou da prisão. Quando chegaram no portão da prisão, o portão abriu sozinho. Veja que poder, né? Sobrenatural de Deus, né? As correntes se desataram, o portão abriu sozinho e ele passou sem que ninguém o tivesse visto e ele conseguiu sair da prisão. Estava até rezando por ele o pessoal, os apóstolos, o povo de Deus, os judeus. Estavam rezando quando ele estava na prisão. E a oração deu efeito. Deus escutou a oração daquela gente. Deus viu a situação de Pedro e o soltou e libertou. Grande, grande milagre, grande poder. Que o humano não pode fazer isso em Deus. Deus é assim, meus irmãos. Ele liberta aquele que está preso injustamente. Deus é aquele que liberta seus filhos do mal. Ele pode libertar as pessoas de qualquer mal. A pessoa só não se liberta se fechar o coração, se não acreditar. Ele é a essência do amor, a essência do poder.
Ele pode libertar qualquer pessoa, fazer qualquer coisa em favor de uma pessoa. Não se admirem. Só admirem se ver milagres acontecerem. Porque Deus pode tudo. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Deus é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa. Para Pedro era impossível soltar-se das correntes. Para Pedro era impossível abrir o portão. Mas não para Deus. Não para o seu anjo enviado por ele. Como eu disse e repito, as correntes de Pedro foram abertas. O portão aberto e ele passou. E seguiu para a casa dos apóstolos. Pedro era muito querido. Claro, o discípulo amado foi João, evangelista. Mas Pedro liderava. Pedro era sucessor de Jesus. Uma coisa devemos ter certeza. Que Deus está ao nosso lado. Ele quer nos libertar de qualquer mal, de qualquer doença, de qualquer coisa má que está em nós. Ele quer nos libertar e dar vida nova. Uma vida contrita, uma vida santa, uma vida pura. Uma vida segundo a sua palavra. Uma vida segundo a sua vida. Pedro sobreviver. Ele errou, errou. Todos erram. Isso não é desculpa, mas todos erram. Só que não deve errar mais. Pedro errou, negou Jesus, não aceitava o plano da salvação, mas ele se corrigiu e não errou mais. E Deus estava com ele, o libertando, o curando, e dando a ele esperança. É assim que Deus faz conosco. Quando parece que tudo vai acabar, quando parece que tudo vai ficar na tempestade, aí Deus para a tempestade, Deus para o mal e dá a bonança. Jesus é assim, aquele que tem compaixão, aquele que ama, que é justo com seus irmãos, com seu povo. O Salmo é o Salmo 33. Ele diz assim: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Veja, Pedro estava lá preso e Deus o livrou de todos os temores. Eu disse, ele pode nos livrar de qualquer coisa. De qualquer coisa. De tudo, 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 tudo. Agindo ele, quem impedirá, meus irmãos? Diz a palavra. Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. Podemos passar por qualquer coisa, podemos estar passando, podemos estar interessados em qualquer coisa. Deus pode libertar. Deus confiar nele. Só nele devemos confiar. Não confiemos no homem. Como diz a palavra, maldito é aquele que confia no homem, mas bendito é aquele que confia em Deus. E ele nos livra de todos os temores, de todo mal. Devemos confiar. Veja, não é só um, não é só dois, não é só três. Não, é de todos. Devemos confiar em Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Tempo todo é tempo de fazer o bem. É tempo de louvar. É tempo de glorificar o Senhor. É tempo de adorar o Senhor.
É o tempo de rezar, de celebrar, de cumprir o que Ele nos manda. Todo o tempo. Né? Não é fazer um bem uma hora, um mal outra hora. Não, é só o bem todo tempo só o bem. Temos essa mentalidade de Jesus. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. Como é bonito louvar o Senhor com a boca. Cantar hinos, cantar salmos, cantar cânticos. Como diz São Paulo na carta aos Colossenses. Cantar hinos, salmos, cânticos ao Senhor. Como é bom ter essa palavra na boca. A palavra santa, a palavra pura que faz bem, que enche a nossa alma de luz. Isso nos traz alegria, nos traz paz. A alegria de Deus é a nossa força. A dizia São Paulo. A alegria do Senhor é a nossa força. Devemos se alegrar, devemos louvar, devemos cantar, rezar, celebrar, louvar, adorar. Isso traz alegria. São Paulo diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e todos os temores me livrou. O Senhor é grandioso, grandiosíssimo. Se fôssemos meio de Deus, não conseguiríamos. Ele é o Pai infinito. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Tudo isso infinitamente. Devemos engrandecer o Senhor Deus com nossas boas ações, com nossas lutas diárias. Fazedores do bem, fazedores da paz, fazedores da luz, fazedores do amor, da justiça, da concórdia. É isso que Ele quer. Que imitemos. Não vai ser totalmente igual a Deus. Mas muitas qualidades de Deus nós podemos ter e ser. É tanto que ele nos criou, como diz o Gênesis, a sua imagem e semelhança. Nós assemelhamos a Ele. Somos imagem e semelhança dele. Nós assemelhamos a Ele. Nós somos parecidos com Ele. E Ele quer que a gente colabore com a sua obra. Ele quer que a gente colabore com Ele, que a gente trabalhe com Ele. Né? Deus ele não controla ninguém como um robô. Não. Ele dá liberdade. Ele quer a nossa contribuição. E o mundo é assim. Aqueles que fazem o bem contribuem com Deus. Aqueles que trabalham. Aqueles que, do seu jeito, faz um trabalho honesto, um trabalho sincero, um trabalho caritativo. Ele está colaborando com Deus, com a humanidade. Para a humanidade. Deus nos inspira, Deus nos quer bem, mas Ele não faz de ninguém robô. Senão nós éramos controlados por Ele. Ele dá o livre-arbítrio, mas para usar bem esse livre-arbítrio. Não é para usar o livre-arbítrio para fazer o mal, não, mas só para fazer o bem. E é o que diz assim:
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Quando nós estamos numa situação como Pedro, o que a gente deve fazer? Deve clamar a Deus, falar com Deus. Primeiramente é Deus, meus irmãos. Claro, Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Deus é o primeiro que devemos recorrer. Ele nos criou, Ele é o nosso Pai. Ele é o Altíssimo. Né? Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E Ele livra as pessoas das angústias. Ele escuta as pessoas que clamam a Ele. Aqueles que estão passando por um mau momento, quando clamam a Ele, Ele escuta. E aqui diz assim: esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Muitos já foram ouvidos e estão sendo ouvidos. Deus se compadece da infelicidade das pessoas. E ouve, e atende, e as livra da angústia e dá alegria a elas. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Veja, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Pedro estava lá, preso na cadeia. Mas Pedro temia a Deus. E o anjo veio acampar até ele. É o que Salmo diz, é o que aconteceu com Pedro. O anjo veio acampar junto de Pedro, veio libertar Pedro da prisão, e como libertou. E assim somos todos nós. Devemos temer a Deus para que o anjo fique perto de nós. O seu anjo de luz, nosso anjo da guarda, esteja conosco sempre, andando conosco, se protegendo de todo mal. Ele vem acampar. Basta temê-lo, basta fazer o bem, basta ser uma pessoa santa, uma pessoa pura. E ele vem acampar. Que revelação tão benéfica e de alegria. Para que os anjos venham até nós, precisamos temer a Deus. Precisamos estar em sintonia com Ele. Se eu ando uma vida toda pecaminosa, fazedora de mal, impura, aí vai se afastando o bem de mim. E assim o inimigo vai se aproximando. Mas quando eu faço só o bem, eu vou me enchendo de luz. E o mal vai se afastando, só o bem vai ficando comigo, só o bem vai se aproximando de mim. Então, uma das maneiras de que o anjo vem até nós é temer a Deus. Temer a Deus. A segunda leitura é da segunda carta de Timóteo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, que foi um discípulo de São Paulo. E ele diz assim: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, Paulo cumpriu toda a sua missão imposta por Jesus, mandada por Jesus.
Ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, ele completou a carreira. Ele sabia que ia receber a coroa da glória. E aquele, ele sim, todos que esperam a manifestação gloriosa, daqueles que fizeram bem, vão também alcançar a coroa da glória, feito eu alcancei. Então ele é aquele que foi instrumento de Jesus, um instrumento de salvação. Nós podemos meditar São Paulo, ser instrumentos de salvação, feito ele foi, feito Pedro foi. Nós temos que fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar a vontade de Deus. A palavra não diz? Antes de obedecer, escutar a Deus, fazer a vontade de Deus, e que é a vontade dos homens. A igreja petrina, a igreja paulina, ela não quer agradar parte do A, parte do B, o C ou D. Não. Ela faz o que Jesus manda. Ela faz o que Deus manda. Ninguém pode alterar o Evangelho. Ninguém pode tirar um A do Evangelho, da palavra de Deus. Senão, estaria pecando, e gravemente. A igreja faz aquilo que Jesus mandou, que Jesus ordenou. Mas Paulo e Pedro têm essa missão, deixada pelo Cristo. E como todos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Os bispos de hoje são os sucessores dos apóstolos. Eles fazem, não é por conta dele, porque a religião, a igreja petrina, a igreja paulina, a igreja católica, apostólica, romana, ela faz nada por si própria, de cabeça própria, não. É tudo da doutrina de Cristo. Da doutrina que foi inspirada aos homens que já fizeram parte, que já morreram na eternidade, e para esses que estão atualmente dirigindo a igreja, é para fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. É aqueles assim: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. São Paulo, São Pedro sabia que eles iam passar por momentos de perseguição, de calúnia, de falso testemunho. Mas o Senhor, com eles aqui, os livraria de todo mal. E eles iam ressuscitar. E eles iriam para o céu, para a glória celeste, por todos os séculos, sem fim. Veja que coisa bela. Como vale a pena ser de Deus. Como vale a pena ser de Jesus. Como vale a pena fazer o bem. Como vale a pena festejar na nossa igreja. Cumprir os mandamentos. Nós ganharemos o céu, a coroa da glória, pelos séculos infinitos, nunca vai acabar. Veja, gente, aqui na Terra, né, aí as pessoas dizem assim: tudo que é bom dura pouco, mas no céu tudo que é bom sempre durará, nunca vai acabar. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ser uma pessoa do bem, vale a pena ser uma pessoa boa, vale a pena ser de Cristo. Tudo tem recompensa. Nós não rezamos em vão, nós não celebramos em vão.
Nós não assistimos homens em vão. Nós não fazemos uma caridade em vão. Não, tudo tem sua recompensa. O próprio Jesus disse, até um copo de água que des a um desses meus irmãos, não ficará sem a sua recompensa. Pedro sabia, Paulo sabia que ia ser recompensado por todo o trabalho que eles iriam fazer. Já o Evangelho é o de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. O Evangelho é muito conhecido. Muito conhecido. Porque Jesus dizia assim, ele estava em Cesareia de Filipe, como diz aqui. E ele perguntou assim aos apóstolos, quem dizes os homens que eu sou? Aí disseram, olha mestre, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí eles disse, e vocês dizem-me, o que vocês dizem que eu sou? Aí São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí disse assim, feliz és tu, Simão. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja, Jesus é o Cristo. Pedro disse uma palavra revelada por Deus a ele. Deus o inspirou. O próprio Jesus confirmou isso quando disse, não foi carne e sangue que me revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus não foi João Batista, Jesus não foi Elias, Jesus não foi um dos profetas. Não. Jesus foi o Filho de Deus e é o Filho de Deus. É o Cristo, é o Senhor. Porque reencarnação não existe. Essa questão de dizer que a pessoa pode ter várias vidas, nascer, morrer, nascer de novo, de uma mulher, isso não existe. Isso é uma grande mentira. Isso é uma doutrina falsa. Reencarnação nunca existiu, meus irmãos. E nunca vai existir. Isso é a ressurreição. Aí sim, a ressurreição que o próprio Cristo falou. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu darei a vocês a vida eterna. Né? A vida eterna no céu. A vida eterna no paraíso. Quando ele fala vida eterna, é a vida celeste. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está determinado que o homem morra uma única vez, depois vem o julgamento. A gente só morre uma vez, meus irmãos. A gente não morre duas, três, não, só uma. Nasceu, morreu, tá, a gente vai para a eternidade. Não vai nascer de novo, não vai morrer de novo. Só temos uma vida única. Isso foi com todos, meus irmãos, com todos que nasceram. Jesus nunca reencarnou. Jesus ressuscitou.
devemos ter essa consciência e saber que Pedro é o grande Papa espiritual na pátria celeste. Ele tem a chave do céu. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Ele é a rocha firme. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quais foram isso? Era o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, a Igreja Católica respeita todas as religiões. Ela quer o bem de todos, é amiga de todos. Mas ela orienta os fiéis a não praticarem uma doutrina falsa. Não é porque uma religião tem uma doutrina falsa que aqueles fiéis não vão se salvar. Se praticarem o amor, vão sim. Porque todas as religiões falam o amor. Se praticarem o amor, vão se salvar. Mas a igreja orienta aos fiéis não irem para um lado, uma doutrina falsa. Uma doutrina que vai transmitir um conflito interno nas pessoas. Uma tribulação, uma palavra tribulada, a tribulação. Mas ela orienta as pessoas a seguirem a verdade, nada mais, nada menos do que a verdade. E a nossa igreja fala a verdade. Como é sabido, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não erra em termos de doutrina. Ela não erra. A doutrina da Igreja Católica é toda verdadeira. Não tem nenhum mai falso. Não. Agora, tem muitas religiões que as suas doutrinas são falsas. O Espiritismo mesmo, ele fala na reencarnação. É uma doutrina falsa. O budismo também, reencarnação. Falsa, uma doutrina falsa. Mas eles falam também no amor, eles falam na caridade. Isso é que vai salvar ele, meus irmãos. Viu? Mas o papel da igreja, o meu papel, o papel do cristão católico é anunciar somente a verdade. E denunciar a mentira, denunciar a falsidade, denunciar o mal. Tirar as pessoas do mau caminho. Como seria bom se todos fossem católicos? A igreja verdadeira, é a igreja de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas aí surgiu uma vasta de religiões. Uma vasta quantidade de religiões. Mas nem por isso eles vão deixar de ser salvos. Muita gente vai se salvar, meus irmãos, do protestantismo, do espiritismo, do budismo, do shintoísmo, do islamismo, do judaísmo. Muita gente vai se salvar porque fizeram bem, porque amaram servir a Deus. Mas a questão da doutrina, a gente deve sempre anunciar a verdade. Sempre transmitir a interpretação correta. Muitos interpretam aqui mal esse texto e outros textos que tem na Bíblia. Interpretam mal, interpretam falsamente, erradamente. E só a Igreja Católica tem autoridade para interpretar a palavra. Como diz a doutrina, o Santo Catecismo. Só a Igreja Católica tem a autoridade de interpretar corretamente a palavra de Deus. Então devemos ter essa consciência. Que São Pedro, São Paulo sejam venerados aqui na terra sempre. E um dia estaremos junto com eles na pátria celeste. Não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã, mas é certeza que nós que fizemos o bem, que servimos a Jesus Cristo, na pessoa do irmão, que cumprimos os mandamentos, as leis de Deus, fomos justos, nós vamos nos encontrar com Pedro, com Paulo, com todos os santos.
e mais ainda com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a Santíssima Virgem Maria. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.